Bom dia, olá a todos, tudo bem? Pessoal, paz e bem, salve Maria, salve São José. Vamos iniciar a nossa quarta aula e hoje nós temos quem é São José. São José é o pai da obediência. Na terceira aula nós falamos que ele era o pai do acolhimento do Antigo ao Novo Testamento. Já falamos um pouco dessa obediência de São José, mas nessa aula nós vamos enfatizar mais sobre isso, sobre citações da palavra, de livros, tudo mais. Então vamos iniciar, sem mais delongas, a nossa aula. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer a oração a São José, escrita pelo Papa Francisco. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem, ó bem-aventurado José. Mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nessa aula nós vamos começar, em vez de uma citação bíblica, eu vou começar com uma frase do venerável Fulton Sheen. Fulton Sheen foi um bispo americano, venerável. Toda vez que a pessoa ela fez atos, né, a igreja entende que talvez tenha importância ali do que foi feito por ela, ou por intermédio dela veio uma graça de se tornar santo. Mas antes da santidade, né, de ser confirmado a santificação ali da pessoa, a igreja ela tem alguns passos justamente para não determinar que a pessoa teve uma vida santa se realmente não teve. E dentro desse processo, né, nós temos, primeiramente, a pessoa se torna servo de Deus. O que quer dizer isso? A igreja vai acolher aquele processo ali e entender o que tem algo ali a ser avaliado e estudado. Então, a partir dali, ele se torna servo de Deus, ele vai vir, né, como venerável, né? E depois disso, ele vai se tornar beato, e depois, né, vem a canonização, e depois se tornou canonizado, né, se tornou santo da igreja, e a partir daí, né, a igreja ela começa a venerar aquela pessoa ali da mesma forma que é feita, né, com tantos que já estão. No caso de São José e Nossa Senhora, eles foram santos, não precisa nem explicar o motivo, né? Inclusive o nosso curso, as nossas aulas é para conhecer mais sobre São José, e automaticamente a gente conhece mais um pouco também sobre Nossa Senhora, mas a sucessão deles ali não precisa ser falada, né? Agora os demais santos passaram por esse processo, então não é só, eu sou Papa, por exemplo, e eu já vou me tornar santo. Não é bem assim, né? Inclusive, nosso querido Papa Bento XVI, que faleceu, muitos, né, querem que ele seja canonizado como santo pela vida que ele teve ali, né, exemplar de muitas coisas, além do histórico dele de escrituras, né, colocar ele como doutor da igreja e, posteriormente, né, como santo, como exemplo ali. Então, quando recebe o título, né, recebeu o título de servo,
né, depois de venerável, depois de beato e depois, né, de canonizado como santo, né? Então, no caso Futon Shin, ele já está nesse processo aí para se tornar talvez um beato. Então, no momento ele está como venerável, que estuda-se ainda se tem algum milagre, alguma coisa no sentido que o leve a se tornar beato. Enquanto não se tem, ele é venerável. Então, quer dizer que ele fez, né, coisas boas aí, grandiosas para a igreja, mas sempre para engrandecer o nome do Senhor, né? Então ele vai falar o seguinte: ficar com Jesus no Santíssimo Sacramento hoje é o mesmo que permanecer com ele diante da cruz. Lembrando, gente, que eu falei um pouco disso, eu falei de uma forma mais resumida, mais rápida, né? Menos detalhada sobre a questão do que é servo de Deus, venerável, beatificação e canonização, né? Isso aí seria tema para outra aula, mas é só para o pessoal entender. Então, o que Futon Shin quer dizer com isso, né? Que estar com Jesus no Santíssimo Sacramento é o mesmo que permanecer com ele na cruz. Se Futon Shin afirma isso, que hoje na Santa Missa nós temos esse privilégio de estar com Jesus na cruz e obter a possibilidade da salvação, imagina a São José, né, que viveu totalmente com Jesus, da mesma forma que Nossa Senhora. Se eles conviveram, estiveram com Jesus ali, eles viveram mais do que ninguém nesse processo do sacramento da Eucaristia. Eles viveram mais do que ninguém com corpo e sangue verdadeiro, que é Jesus Cristo. E a partir dali, né, trouxe a questão da obediência, trouxe a questão da cura, dos milagres, da renovação, da salvação, tudo isso para que nós, né, tivéssemos a graça de estarmos no céu. Se eles não tivessem tido essa obediência a Deus ali, nós não teríamos essa graça, nós não poderíamos estar ali, não poderíamos chegar a isso, né? Então, o ato de consagração de São José e a Nossa Senhora é justamente para que eles nos tragam, nos aproximem cada dia mais de Jesus, né? Do sacramento da Eucaristia, mas Jesus como um todo, aí, né? Como todos os sacramentos que nos levam ao Salvador, ao Criador. Então, seguindo no processo da aula, no livro Consagração São José, do padre Donald Calloway, né, ele vai perguntar o seguinte: quais foram as coisas mais interessantes, né, que ele aprendeu ali com relação a São José? E aí ele responde o seguinte: muitas coisas impressionantes. Descobri que o anel que São José deu à Virgem Maria no dia em que se casaram ainda existe. É conhecido como Santo Anelo e fica guardado num imenso relicário que está na Catedral de Perugia, na Itália, perto de Assis. Todos os anos é exposto para a veneração dos fiéis. Casais e noivos têm o privilégio de se aproximar da relíquia e encostar nela, suas alianças. Isso foi estonteante. Depois visitei a casa de Loreto, o lar da Sagrada Família de Nazaré, que no século XIII foi transportada até a Itália por anjos. Desde então se encontra em Loreto e é uma das maiores relíquias do mundo. E em meu livro falo sobre todos os santos que visitaram e disseram sobre ela. Aquilo foi simplesmente incrível. Aí vocês vão falar assim: mas o que tem a ver isso com obediência, a questão da casa, do anel e tudo mais? Se existiu um anel e se existiu uma casa, foi porque Nossa Senhora viveu com São José, eles viveram realmente um matrimônio. Eles tiveram um matrimônio. Se não tivesse existido o matrimônio, não existiria esse anel e não existiria essa casa. E por que os anjos transportaram essa casa, né, de um lugar para o outro lá? Para mostrar só um milagre, a graça, mas também ao mesmo tempo para mostrar a grandeza do lar sagrado, né, da família ali de Nazaré como sagrado. Ou seja, Jesus era Jesus e acabou o Salvador, mas quem estava com ele cuidando, conduzindo e criando eram pessoas também fenomenais, né, de salvação, de caminhamento da salvação, melhor dizendo, né? O que quer dizer isso? Que nos conduz à salvação, que nos leva à salvação, que nos traz a Jesus, porque eles foram escolhidos diretamente por Deus. Então não foi eu que estou definindo isso, não foi a igreja que define isso, não é o próprio padre Don Keller aqui, não é Futon Shin, nenhum dos escritos, não é o catecismo.
Isso foi uma determinação, uma escolha de Deus, foi a vontade de Deus. Mas isso só se deu pela vontade de Deus através do Espírito, porque Nossa Senhora e São José aceitaram. Aí o pessoal vai falar, mas já foi falado isso na outra aula, a gente já falou, e realmente nós falamos e vamos repetir várias vezes, várias coisas aqui, porque não é só porque não tem vários escritos na Bíblia sobre São José e Nossa Senhora, mas na verdade é porque as pequenas coisas que eles fizeram deram um exemplo para que todos nós de uma forma maior do que qualquer outros fizeram. Então, em outras aulas anteriores, inclusive eu falei sobre a questão de Adão e Eva. Então, São José e Nossa Senhora, uma das coisas que nos traz a obediência ao amor e até a própria razão, e que eu tenho como primórdio para mim de vida, é a questão do respeito. A partir do momento que eu respeito a vontade de Deus, eu vou obedecer o que Ele quer. Se eu respeito a palavra, eu vou obedecer o que Ele quer. Se eu respeito os meus pais, eu vou obedecer os mandamentos e automaticamente eu vou aceitar a vontade de Deus. Se eu respeito a minha mulher, um anel que eu coloquei no dedo dela igual São José fez com Nossa Senhora, eu vou obedecer a vontade de Deus. Quando eu desposei a minha esposa ali que eu tive no altar, foi porque Deus quis assim, mas porque eu aceitei e tive obediência. E tem que manter essa obediência no decorrer do meu matrimônio. E isso se faz com respeito. Se eu não respeito a minha esposa, seja de qualquer maneira, ou não respeito o meu matrimônio, a minha casa, etc., eu acabo não sendo obediente a Deus e não respeitando a vontade de Deus. Se eu não respeito, eu fujo da obediência. Então, José e Nossa Senhora, eles respeitaram a vontade de Deus e foram obedientes. Adão e Eva, eles não foram obedientes porque eles não respeitaram o que Deus deu a ele. Deus deu o mundo para Adão e falou, né? Cuide, crie de tudo ali, dê nome e tal. Adão, em vez disso, o que ele fez? Ele preferiu seguir da forma que ele queria, da forma que foi colocado para ele ali por Eva e tudo mais. Mas a culpa não é totalmente de Eva, né? A culpa é de Adão também, até porque a escolha de seguir ou não era dele. Então, se seguiu errado e fez errado, não foi porque Eva somente conduziu para tal, mas foi porque ele quis assim. Ele que foi lá e comeu do fruto proibido. Eva não obrigou a ele, mesmo que Eva tenha falado isso aqui, mas a escolha de comer do fruto ali foi dele. Não foi de Eva, não foi de ninguém que o obrigou a tal. Da mesma maneira que é lindo a questão de São José e Nossa Senhora, justamente por isso. Porque São José e Nossa Senhora, eles não foram obrigados por Deus. O anjo apareceu, eles podiam ter falado assim, não. Claro que aí as ações que Deus ia tomar depois, não nos cabe o nosso humano entender, né? Mas de qualquer maneira, a gente percebe que o sim deles foi de uma importância gigantesca, né? Se eles não tivessem dado esse sim, automaticamente muita coisa que nós vivemos hoje da forma que nós vivemos ainda seria pior. A tendência do mundo é só ir para a perdição, né, melhor dizendo, e nós iríamos também para essa perdição. Então, o sim de São José e Nossa Senhora, a obediência que eles tiveram, nos ensina também a ser obediente, né? Seguindo aí a nossa aula, então, a história do misterioso escultor, né? Então, na aula continuaremos aí aprendendo, né, o aspecto sublime de São José, conhecendo, né, sobre São José, sobre tudo mais que ele proporcionou, né, com sua obediência, com sua visão. Então, não é contradição nenhuma, né, da santidade de São José, né? São José, ele poderia se divorciar ali e largar Nossa Senhora, né, quando ela ficou grávida, né? Mas, em vez disso, né, ele ficou discretamente ali. Ele foi um homem justo e não expôs ela e preferiu honrar, como fala em Mateus 1,19. Então, a obediência de São José veio antes do anjo aparecer, e depois que apareceu, ele manteve essa postura. Se ele não tivesse feito isso, ele não seria esse homem justo, né? E com isso, traria só de coisas erradas, né, para o mundo aí, para a gente. Em 1 Coríntios 6, vamos ler aí o texto de Coríntios.
1 Coríntios 6, versículo 9. Vai falar assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os travessos, os devassos. Ou seja, ninguém que estiver vivendo uma vida errada, de forma errônea, vão herdar o reino dos céus. Como que São José, sendo justo, sendo obediente a Deus, ele não poderia estar lá? Da mesma forma que Nossa Senhora. Então, por que a igreja coloca ele como santo dos santos? Justamente porque São José tinha todas as qualidades que a gente não vê hoje nos humanos, em nós humanos, infelizmente. Pecadores, né? E fazendo tantas coisas erradas, né? E aí, repetindo aqui, fala, né? Nem os impuros, né? Nem os idólatras. E aí, quando fala de idolatria, né? A gente tem que entender que muitas vezes as pessoas idolatram, né? A artistas, idolatram tantas coisas e, na verdade, somente idolatria, né? Somente a Deus, né? Adoração, né? Somente a Deus, né? Então, se eu cultuar outros ídolos, né? Outras pessoas, objetos e tudo mais, eu estou idolatrando algo errado e com isso eu fujo da vontade divina. Então, adoração diretamente só a Deus, né? Então, a própria Bíblia, né, quando ela fala, né, que o homem tem que idolatrar, né, e adorar somente a Deus, né? No seguinte ele fala, né, nem os adúlteros, ou seja, aquela pessoa que cometeu, né, o adultério contra sua esposa, contra sua casa, sua família. Lembrando que o pecado ali da questão dos adúlteros, de adulterar, não é só da forma física, né, de fazer diretamente o ato, mas também pensamento. Se eu começar a ver outras mulheres, começar a olhar para outras mulheres de forma que eu tenha vontade carnal, pecaminosa ali, eu também, né, estou adulterando, de certa forma, não, eu estou adulterando, né, de certa forma, o que eu ia dizer é que não seria da forma carnal, mas de qualquer forma eu estou cometendo um crime ali, um pecado mortal, e eu tenho que parar de fazer isso e tenho que me confessar e não voltar mais a cometer, né, esse pecado. Nem os efeminados, né? Então a gente vê muito hoje aí falando sobre a questão da sexualidade, etc e tudo mais, mas aqui vai falar, não sou eu, tá falando aqui na própria palavra, né? Que né, as pessoas que vão para outra sexualidade, que efeminados aqui pode gerar no geral de tudo, né? Que talvez não herdarão o reino dos céus, né? Porque não querem seguir da forma reta. Ah, quer dizer que eu sou homossexual, quer dizer que eu não vou ter o céu? Não é isso. Talvez a pessoa até não está praticando, não tem o ato, está buscando a Deus, tá buscando a palavra, etc e tudo mais, não está vivenciando aquilo. Deus pode trazer a salvação, sim. Agora, a pessoa que quer viver dessa forma, para viver a forma errada, para viver o mundo, aí isso aí não é só a pessoa por ser de outra sexualidade, até a pessoa que é hétero vai ser a mesma coisa, né? Se eu não viver realmente, eu vou me perder pelo caminho e minha vida vai se perder também. E eu não vou obter a salvação. Perdão, gente. Chegou na outra aula, começou a bater o sono. Gravando aqui pós o Rosário da Madrugada, e aí fica cansativo. Desculpa aí, perdão pelas abrições de boca. E nem os devassos, né? A devassidão, né, vai entrar, e aí tantas coisas que entram nesse processo, né, que hoje a gente vê, né, tanta coisa de pornografia, de prostituição, né? Hoje a própria roupa que as pessoas vestem, seja homem ou mulher, já traz a conotação sexual de forma que traz tudo de errado que o mundo tem, e com isso vai trazendo, né, esses pensamentos devassos e tudo mais. Nós somos cristãos, nós temos que colocar muito na cabeça, né, Cristo, e tentar evitar. Então, se eu posto um vídeo, ou se eu recebo um vídeo, eu não apago, eu começo a ver, eu começo a postar certas coisas e falar certas coisas, acaba que vai me trazendo isso. Não tô falando da gente não brincar,
Mas se a gente não colocar limites para os pensamentos, para as falas, para as coisas, nós acabamos nos perdendo. E São José, mesmo não se fala muito dele, mas na postura que ele teve, ele era um homem sério, né, nesse sentido. Então, se a gente não tiver essa seriedade que São José tem, nós acabamos nos perdendo por bobagens do mundo aí. Só que o que é o problema disso? É que automaticamente, nosso corpo vai para a terra, vai ser comido e acabou. Todo mundo assim. Mas o problema é nossa alma, né, não ter a salvação. Então, como eu falei na outra aula, meu medo hoje não é de morrer. Meu medo é de não ser salvo. Então eu tento buscar hoje o cotidiano, na vida todo dia, de servir a Deus na igreja e tudo mais, mas também fora, no meu trabalho, na minha família, na minha casa, justamente para que no dia que Deus me chamar, eu possa ter, né, um lugar melhor. Mas se eu não fizer isso, eu vou me perder pelo caminho, né, e a questão maior é a minha alma não ser salva, né? Então, voltando ali só na questão da idolatria, né? A latria, né, na teologia fala, né, que é veneração, culto, adoração a Deus, né? Então, adoração, amor excessivo, idolatria por qualquer pessoa ou coisa. Lembrando que idolatria, quando eu coloco a ídolos, né, que entre os dois nomes, né, latria, tudo mais ali, eu vou começar venerar uma pessoa que não é devido. Então, a idolatria, né, a latria é adoração exclusivamente a Deus, nem a santo, nem a São José, nem a Nossa Senhora, ninguém. É exclusivamente a Deus. Vamos deixar claro isso, porque nós temos que entender a adoração, eu devo adorar somente a Deus. Em relação aos santos, aos anjos, Nossa Senhora, nós vamos ter um amor, uma veneração muito grande, mas idolatria somente a Deus. 1 Coríntios 7, versículo 5. Vai falar assim: não vos recusei um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Então, essa palavra aqui, de Coríntios, ela vai deixar claro, né, que numa necessidade ali de acordo, em comum acordo, eu posso me afastar da minha mulher, mas isso, né, no período ali de oração e tudo mais, mas eu tenho que retomar a ela novamente. Então São José, quando ele afasta de Nossa Senhora no sentido até carnal sexual, é por obediência a Deus. E o retornar-se a Nossa Senhora ali, ele vai retornar a Nossa Senhora quando fosse da vontade de Deus, né, que a igreja entende que não ocorreu e ocorreu só no céu. Então, antes disso, São José ele não teve relação com Nossa Senhora, mas não teria problema mesmo, assim, mas ele tem que conceber e tudo mais. E se tiver acontecido, por exemplo, Nossa Senhora tiver tido 10 filhos, e daí? Não importa, ela não deixou de ter Jesus, né? Mas nós entendemos que isso não aconteceu, até porque José era obediente e tinha respeito à Nossa Senhora e respeito à vontade do Pai. E não era só porque Nossa Senhora era nova, né? Porque estima-se ela casou de 12 a 14 anos, né? Era muito nova. Mas você vê que mesmo com a idade, Nossa Senhora já tinha uma maturidade muito grande. Então, ela não estaria também do lado de um homem que não for justo, mesmo com obediência, mas talvez, sei lá, vai que ela fugisse, né? Não estou falando que é o caso, mas vai que acontecesse, justamente porque ele não estava se comprometendo, ele fazendo por onde que deveria, né? Em 1 Timóteo 6, 10, ele vai falar o seguinte: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, acossados pela cobiça. Alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, o homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, para que eu chegue no caminho da fé e da salvação, eu tenho que desviar do mal, né? Quando ele fala do mal do dinheiro, não é que você não precisa trabalhar, não é que você não precisa do dinheiro. Você precisa trabalhar, precisa do dinheiro, mas o dinheiro tem que te servir, não é você servir ao dinheiro. Não é você deixar que o dinheiro coordene a sua vida, conduza, né? E a partir daí você fica ambicioso, né? Usurado demais com aquilo ali.
E com isso, infelizmente, só vai te afastar mais de Deus, né? Então, São José, ele teve essa visão, né, de buscar exclusivamente a Deus e servir a Deus, e não tanto a questão do dinheiro. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 532, vai falar assim, ó, a submissão à vida a sua mãe e a seu pai legal foi o cumprimento perfeito do quarto mandamento. Essa imagem temporal da sua obediência filial ao Pai Celeste. A sua submissão diária de Jesus a Jesus, Maria anunciava e antecipava a submissão de quarta-feira de cinza. Não se faça a minha vontade. A obediência de Cristo no cotidiano da vida oculta inaugurava já a recuperação daquilo que a desobediência de Adão tinha destruído. Então, a obediência de Cristo à vontade de Deus encarnada através de Cristo e Cristo dando o seu sim, nos traz, né, a recuperação pela obediência, né, sobre a desobediência de Adão. Mas para que isso acontecesse, né, teve que haver essa condução e essa submissão a José e Maria. A Sagrada Liturgia, dirigindo a Deus, reza o seguinte: na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Essa passagem contida no Prefácio dos Santos é uma de catequese profunda, né? Que merece ser inclusa no Catecismo da Igreja Católica. Sonda ali melhor o significado, vamos logo assim, Agostinho, aqui, tirar dessa intuição. Deus coroa os seus dons, não os nossos méritos. É Ele quem te coroa de bondade e misericórdia. Quiçá já havias começado e te orgulhares. Quando ouvisses, te coroa, portanto, o seu grande dizeres ministrado por Ele, porque é evidente que lutas e por isso será coroado. Porque arde vencer, mas vem, sabe... Mas vê bem quem venceu primeiro. Vê bem quem te hão de fazer, vencendo ao seu lado. Eu disse, vence primeiro, vê-lo bem há de fazer, vencedor ao seu lado. Eu, diz o Senhor, venci o mundo, alegrai-vos. E por que nos havemos de alegrar? Se foi Ele quem venceu o mundo. Não serás, porque é como se nós mesmos tivéssemos vencidos. Pois assim, nós havemos de alegrar plenamente, porque fomos nós que vencemos, que fomos vencidos em nós pelo pecado. Nele saímos vencedores pela graça. Portanto, Ele te coroa, porque coroa os seus próprios dons, não os teus méritos. Então, Deus vai nos coroar, vai nos dar graça conforme as ações nossas, né? Então, a gente tem que vencer o mundo e tem que buscar vencer o mundo. Mas como que a gente consegue isso? Só através da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só através da Santíssima Trindade, né? E a gente tem que se alegrar. Hoje as pessoas reclamam de tudo, né? E com isso, e eu falo pessoas, muitas vezes já fiz muito isso. Graças a Deus hoje eu diminuí, mas às vezes nós usamos muito o desânimo, as dificuldades para nos tirar da graça de Deus, nos afastar. E na verdade não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele pelas bobagens nossas ou pelas vontades que a gente quer de momento ali. Então no livro lá de Dona Coelho ele vai falar o seguinte, né? Tenho trabalhado mais do que todos, reconheço o apóstolo, mas vê o que acrescenta em seguida. Não eu, mas as graças de Deus que está comigo. E depois de todos esses trabalhos, espera ele receber a coroa e diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo me dará naquele dia. Por quê? Porque combati o bom combate. Por quê? Porque terminei a carreira. Por quê? Guardei a fé. E como combatestes? Como guardaste o dinheiro? Como guardaste o dinheiro? Não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Por isso que também tu sejas coroado, é pela misericórdia que és coroado. Nunca seja soberbo, louva sempre o Senhor, não te esqueças de todos os seus benefícios. É benefício que, sendo tu um pecador ímpio, seja justificado. É um benefício que tenha ele te erguido e guiado para que não tornes a cair. É benefício que tenham sido datas forçadas para que perseveres até o fim. É benefício que essa mesma carne sobre o qual gemias venha ressurgir, e que não se perca de tua cabeça um só fio de cabelo. És benefício que após a ressurreição sejas coroado. É benefício ainda que para todo sempre louves a Deus sem defeito. Não te esqueças, pois, de todos os seus benefícios, se queres que tua alma bendiga ao Senhor, que te coroou de compaixão e misericórdia. Então, resumindo tudo aqui, né? A gente tem que tentar manter a justiça dentro do nosso trabalho, edificando a nossa casa, tendo o exemplo dos apóstolos, né? E pedindo sempre a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então, no processo histórico da igreja, né? Vai vir muitos livros aí falando sobre São José e tudo mais, mas alguns outros também, né? Vêm para difamar. Até porque, eu falo difamar porque boa parte não tem comprovação legal da igreja. Tem livros, e pelo mundo tem livros, né, que foram achados de papiros, de escritos, que confirmam o que está escrito na palavra, da mesma forma muitos livros de santos da igreja. Agora, tem alguns livros, né, que a gente chama de apócrifos, que vem falar que São José teve outro relacionamento, teve outra mulher, e os filhos dele foi criado por ele, Nossa Senhora, e depois que ele morreu, tudo mais, etc e tal. Então, isso nada mais é que muitas vezes para difamar, né, São José, de forma que nos afaste de Jesus. E tentando derrubar São José é para dizer que ele não foi obediente e que a vontade de Deus não foi feita. E na verdade nós entendemos que isso é mentira, né? Como se diz, história da carochinha aí para muitos acreditarem, né? Então, o padre Paulo Ricardo, para a gente fechar sobre o texto aqui, eu vou só ler mais umas passagens aqui dos livros e a gente vai finalizar a nossa aula, mas dentro do conteúdo aqui eu vou fechar com uma frase de padre Paulo Ricardo. Ele fala, né? Satanás é poderoso e o pecado tem uma terrível influência neste mundo, mas o demônio não deixa de ser uma criatura. Ou seja, o demônio ele tem poder naquele que deixa ele ter poder. O demônio tem poder naquele que dá abertura para o demônio, aquele que se deixa levar. Por que o demônio não teve poder para São José? Não foi só porque Deus o escolheu, mas foi porque São José foi obediente, né? Ele respeitou o que Deus fez para ele e ele teve obediência. Se ele não tivesse tido isso, provavelmente, né, talvez ele não estaria vivo ou teria morrido muito antes de Jesus nascer, ou talvez o próprio Jesus teria falecido, né, antes de termos a graça, né, da salvação. Então vamos lá. Práticas devocionais a São José de José João, né? Aí ele fala assim, ó. Muitas dificuldades já vivi e passei em minha vida anterior, mas a presença de São José foi fundamental para que eu tivesse sabedoria, força e vigor para conduzir minha vida e passar pelas dificuldades com total confiança em Deus. Não há como um devoto de São José ficar sem uma experiência mística de Deus e não ter constantemente o seu auxílio, pois esse grande pai, São José, quando assume uma alma, não a deixa à deriva, mas segura o leme de sua vida e passa por todas as tempestades, resistindo a todas as afrontas sem desviar do trajeto. Esse é São José a quem invocamos em todas as necessidades, que me ajuda todos os dias a receber Jesus da forma mais digna. Por isso quero te convidar para aprofundar a devoção a São José. Então, aqui o escritor ele vai falar, né, que mesmo com todas as dificuldades, quando ele pediu a intercessão de São José, ele conseguiu as graças, ou ele consegue pelo menos a força para continuar, né? Então, São José ele vai nos trazer essa misericórdia, essa graça dele, vai depender de buscarmos realmente, de acolhermos realmente, de
de olharmos realmente com a visão, né, da graça de Deus, entendemos que São José não faz nada se não for pela vontade de Deus, pelo intermédio dele. Mas se nós pedirmos, Deus com certeza nos ouvirá. Mas se a gente pedir a São José, terá um peso maior na hora de Jesus mandar, né, uma salvação para a gente. No Devocionário a São José, esse livro aqui, na página 17 vai falar assim, ó, Pai de obediência. Na forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestou-lhes o seu plano de salvação. Também revelou a José nos seus desígnios por meio de sonhos que a Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais manifesta a vontade. Então, as coisas acontecem porque é vontade do Pai, né? A salvação. Então, os desígnios aconteceram porque José aceitou, né? E aí continua assim, ó. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave problema. Não temas receber Maria, sua esposa, pois ela recebeu e é uma obra divina de Deus, do Espírito. Ela dará à luz um filho, a qual dará o nome de Jesus, porque ele salvará os povos dos seus pecados. A sua resposta... Com obediência superou o seu drama e salvou Maria. Despertando do sono, né, fez com que lhe ordenou o anjo. Então, São José, o autor aqui ele quer falar, né, que a obediência de São José trouxe a salvação do mundo, sem pestanejar, mesmo com desânimo ali, com pensamento talvez desolador pela situação de Nossa Senhora, mas em nenhum momento ele tratou Nossa Senhora mal. Principalmente depois que Deus falou através do anjo, né, que era a vontade dele. No livro de Monsenhor Jonas, né, Valente de São José, ele vai falar assim, ó, José assumiu de tal maneira essa realidade que a partir daquela revelação de Deus, um sonho deixou de viver para si. Ele passa a viver para Maria, para Jesus, para esse mistério maravilhoso. Ele entendeu e aceitou que ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. José, que era judeu, sabia que a palavra de Deus quer dizer Deus salva. José entendeu aquela revelação. Ele recebia, naquele momento, como filho adotivo, o Deus salva. Esse seria o nome, Deus salva, Jesus. O Deus salva estava ali para salvar o povo dos pecados. Então vamos finalizar nossa aula aí, né, com a oração final. Vou ali descansar, tentar tirar um cochilo até e trabalhar, porque o sono pegou aqui, né? Então vamos fazer a oração aí. Desculpa novamente a abrição de boca, cansaço, mas é sono acumulado mesmo. Mas nós vamos vencer. Não tô falando pro desânimo para ninguém ter pena não, viu, gente? É só o pessoal entender aí, mas que bom que tô podendo acordar, dormir, acordar, ter mais um dia de vida. Agradeço a Deus todo dia por isso, pela intercessão de Nossa Senhora e São José na minha vida, pela minha família, minha casa, por ter um teto para me cobrir, para poder dormir, né, para ter o meu cotidiano, a vida, o trabalho, estudos, tudo mais, minha vida aqui em casa. Então, agradeço a Deus demais e intercessão de São José nesse sentido em Nossa Senhora. Então vamos lá. Antes de fazer oração, já estava me esquecendo. Isso aqui é importante. No livro O Rosário de Maria como Instrumento e Sinal de Conversão, do diácono José Osmando Mendes, ele fala assim, ó: como esposa, ela é amável e não discute com seu esposo, é obediente, faz a sua vontade e se entrega totalmente a ele, deixando envolver-se pela sombra do Altíssimo, pela totalidade de Deus. Ela se completa nele. Torna-se a sua morada, sua amada, seu templo vivo, permitindo que ele lhe envolva completamente. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Esse faça-se quer dizer que ela é totalmente devotada à vontade de Deus e nada mais. É o fiat de Maria. Então, Diácono Osmando, né, meu tio Osmando,
Ele quer dizer nesse sentido aí que Nossa Senhora ela é totalmente obediente a Deus, né? E São José não é diferente. E aí quando nós pedimos a intercessão dos dois, Deus nos escuta, porque ele criou e deixou que os dois fossem dessa forma e os dois aceitaram isso pelo livre-arbítrio. Então, quando nós pedimos com fervor na nossa oração, nós alcançamos a graça. E nós conseguimos pedir a Nossa Senhora, o intermédio de Nossa Senhora, para que nos traga, né, a salvação. E ela, como obediente, ela tem obediência também à submissão a São José. Mas os dois caminham junto para nos levar a Deus, né? Então, vamos fazer a oração final pedindo a graça de São José. E vou rezar mais uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora por cada um de nós também. Ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Patriarca São José, eis-me aqui prostrado de joelhos ante a vossa presença, para pedir-vos vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia. Sob o vosso amparo, ponho o meu corpo e minha alma, propriedade, vida e saúde. Aceitai-me como vosso filho, preservai-me de todos os perigos, ataques e laços do inimigo. Assisti-me em todo momento e, sobretudo, na hora da minha morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos reunido em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima aula.